Olá, pessoas. E aí, tudo beleza? Tudo na paz, né? Que Deus abençoe a todos nós, né? Que ilumine o nosso juízo, que é o que precisa muito, né? Que às vezes o nosso juízo é muito abalado, né? Pelos diversos acontecimentos da vida, né? Agora aí, né? A pandemia, que a gente fica aí orando, pedindo aos bons espíritos, né? Que chegue ao fim, né? Mas ela vai chegar ao fim, né? Quando chegar a hora de chegar. Ih, ficou até ficou esquisito, né? Mas é isso, gente. Mas o mais importante, né, enquanto espíritas, já que eu estou falando aqui em um canal espírita, nós temos a nossa postura de acordo com aquilo que a gente aprende e vivencia. Eu acabei de ver um vídeo ali do meu amigo Flávio, né, no canal Raciocínios Espíritas, que fala sobre a postura do espírita, né, perante a pandemia, né, e ele claramente, né, coloca que é nesse momento que devemos realmente procurar vivenciar, né, não mais só a teoria, porque a teoria é bonita, uma palestra espírita bem feita é maravilhosa, até um vídeo desse que eu faço aqui, desde que seja bem feito, eu tento, né? Não sei se consigo, mas eu tento. É maravilhoso. Mas, assim, a vivência, ela é sublime, que é muito mais do que qualquer coisa. E é o que é mais importante para o crescimento do espírito, né? O espiritismo em ação. Então, é realmente exercer as virtudes, exercer realmente a fé, para passar por esse momento. Eu estou revisitando algumas obras espíritas que eu já li, né? Eu li um certo número de obras espíritas, né? Não posso dizer que li todos os livros espíritas. Eu até conheço uns que leram, né? Falei, rapaz, como é que consegue, né? Glória a Deus ter tanto tempo. Eu até gostaria de ter mais tempo para ler mais. Mas eu mais me preocupei com a qualidade do que eu leio do que exatamente pela quantidade, né? E é o que eu sempre recomendo, né? Boas leituras, quanto mais melhor. Mas não adianta você ler muito se você não lê bem, não lê com qualidade. Não absorve muito pouca coisa. Então é melhor, antes ler menos, um número menor de leituras e ler bem, né? É isso que eu entendo. Uma das leituras que eu venho revisitando, né, é essa aqui, o Ementário Espírita, do espírito Marco Prisco, psicografado por Divaldo Franco. Eu fiz um vídeo, né, que eu postei, falando sobre um dos capítulos, né, que contém a mensagem da época que Divaldo Franco rasgou e jogou fora as mensagens, né, que antes que era só um treinamento, mas um ele conservou de Marco Prisco, que está aqui, né, na subtração e na soma. Eu falei em outro vídeo, um vídeo anterior sobre isso, inclusive postei esse vídeo também no Instagram. Mas assim, o que eu quero falar aqui hoje, né, é justamente do capítulo 1. Antes eu queria aqui dar só uma lidinha na introdução. Tem uma parte da introdução que eu acho bem interessante, ó. Você faz primeiro aqui, bota um trecho do livro que é o Espiritismo, né, de Allan Kardec. E agora ele segue aqui. Para lograr êxito, o matemático não dispensa o cálculo. É claro, né? O nauta seguia pela bússola, né? Nauta é o que pelo mar, né? O nauta. O engenheiro se baseia na planta, o arquiteto também. O radiotécnico se fundamenta no esquema, o farmacêutico se firma a fórmula, o artista e o pesquisador, o arquiteto e o viajante, o sábio e o aprendiz, quando desejam triunfar em qualquer iniciativa, traçam planos e a eles se submetem, aprimorando-os após a vencida de cada etapa, tendo em vista as etapas a vencer. Ou seja, cada linha de construção do conhecimento, gente, tem, né, algo que é indispensável, né, pelo que a gente está vendo aqui. Então, assim, o que ele quer dizer é que, para o entendimento das questões espirituais, a gente não deve dispensar certas coisas, né? E essas certas coisas é o que vai se falar neste livro aqui, né? Aqui, ó, os místicos e os missionários, os santos e os heróis da fé, sempre se ativeram a um programa de dedicação integral à austeridade à causa da verdade, quer dizer, a verdade acima de tudo, ainda que não saibamos a verdade absoluta, mas é o que a gente procura, né? Porque aquilo que a gente sabe de verdade, colocamos acima de tudo. A causa da verdade, estabelecendo regras e rotas de segurança que legaram a quantos aspiram à própria sublimação e que, através dos tempos, vem conduzindo novos iniciados ao porto da espiritualidade superior. Então,
para galgar os degraus de espiritualidade superior, tem coisas que são necessárias, como o cálculo é necessário para o matemático e etc., né? Que eu li no início. Né? E aí ele continua, a lição viva atuante de Jesus Cristo ressurge nas páginas vibrantes do Evangelho, vibrantes, que são verdadeiras, em forma de vigoroso programa convite ao alcance de todos os homens, de todos, indistintamente, basta realmente a vontade, né? E Allan Kardec, através do Livro dos Espíritos, enseja o descortino das paisagens da vida além da vida, não é vida além da morte, é vida além da vida. E restabelece, mediante linguagem nova, a velha e sempre atual moral cristã, por muitos séculos esquecida ou desconsiderada, ou poderia eu acrescentar, deturpada, né? Bom, linguagem nova, inclusive, porque espiritismo é uma palavra nova, a tradução de espiritismo, né? A palavra, não sei pronunciar francês, né? Já falei, né? Da palavra que Allan Kardec criou, né? Já que surgiu um conhecimento novo, se criou uma ciência nova, uma palavra nova, né? Espiritismo, espírita, né? São criadas a partir, né? Apesar das pessoas usarem termos genéricos e desconhecerem essa realidade. Ok. E aí, no primeiro capítulo, gente, vai falar justamente do corpo. Interessante, né? Súplica do corpo. Quer dizer, seria, fazendo aqui fazendo uma metáfora do corpo falando conosco, né? O corpo falando com o espírito. Olha que interessante, né? Então aqui aí começa assim: amigo, ajude-me a ajudá-lo. Sou indócil jumentinho que o conduz. Jumentinho é como Francisco de Assis, né? Chamava o corpo, né? Ele bota aqui na nota aqui, ó. Expressão usada por Francisco de Assis, né? E aqui ele Marco Prisco se apropria dessa expressão jumentinho. É fofa, né? Fofa, jumentinho. Somos espíritos, estamos aqui no nosso jumentinho. Bom, é verdade que não viveria sem você. No entanto, convém lembrar que não cresceria sem mim. Por quê? A encarnação é um corpo físico, é uma alavanca de crescimento espiritual. Bom, reconheço ser todo construído de impulsos e lhe vitalizar as lembranças adormecidas na mente. Discipline-me, quer dizer, o corpo físico realmente, até a própria compleição, né, os hormônios, as sinapses e tudo, né, sempre, né, nos puxa aos impulsos primitivos, né, porque o corpo está ligado à terra. Então, mas quem é superior, o corpo ou o espírito? O espírito, por isso é assim, discipline-me, ou seja, se discipline enquanto ser encarnado para não se deixar afundar pelas questões materiais menos dignas, vamos dizer assim, né? A gente não pode se livrar, a gente interage normal, mas não se deixar afundar, não se deixar realmente se perder totalmente, né? Não se perde totalmente, né? Resgata-se depois, mas aí é um ciclo de sofrimento que de repente pode ser evitado, né, gente? Bom, tenho fome e sinto frio. Óbvio, o corpo tem fome e sente frio, calor e tudo mais. Experimento o cansaço e me tortura a sede. Ensina-me o equilíbrio, corrigindo-me a insatisfação. Ou seja, tenho fome, mas não precisa comer demais, né? Comer aquilo que é necessário, né? Disciplinando, né? As necessidades normais, né? Necessito de asseio para viver, não me relega ao descaso. Tomar banho, né, gente? Necessito de asseio para viver, claro, né? Tomar banho, escovar o dente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ora lá, hein? Imagine um espírito. Ah, não, o importante é o espírito, o corpo não tem importância, fica sujo, fedendo, pelo amor de Deus, né? Ainda bem que o espiritismo nos dá essa ideia do corpo ser algo sagrado também, que a gente deve preservar, a gente não deve idolatrar, viver pelos impulsos do corpo, mas devemos preservar e cuidar, né? Que é o que esse texto aqui está conclamando. Minha submissão à rebeldia depende da sua condução, quer dizer, é o espírito que manda, como eu já disse, né? Não lhe poderei servir a contento se não me ensinar a docilidade mediante o exercício da frugalidade, ou seja, a ter limite, né? Na alimentação e tudo mais, né? Não passar dos limites para não se prejudicar. Vamos dizer assim. Opa! Que a câmera deu uma entortadinha aqui. Bom, recordo-me sempre que devo zelar-me para viver e não viver para cuidar-me. Ou seja, a gente tem que viver para cuidar do corpo, não viver para o corpo, né?
Interessante. Nascido na umidade, inclino-me sempre por capricho de origem para as baixadas pegajosas. Mostre-me o céu, apresente-me o sol, aponte-me a natureza gloriosa vestida de luz, né? Me tire desse charco do qual eu procedo. Organizado por efeito de nobre instinto, favoreço mais facilmente sua demora na sensação, né? As sensações físicas. Respeite minha organização e eu ajudarei na ascensão, sutilizando minha estrutura. Quer dizer, espiritualizemos o nosso corpo na medida do possível. Ora, não me perverta a finalidade. Nasci para servi-lo. Não desejo ser seu algoz, seu inimigo, seu malfeitor. Não me algeme ao vício, né? O vício vem da mente, ou seja, vem do espírito. O corpo é apenas alguém que veicula o vício, né? Pessoal, mas o vício é muitas vezes uma dependência química, é do corpo. É verdade, o corpo se viciou quimicamente. Mas começou com a mente, né? Que começou as viciações mentais. Há algum tempo ela se transfere para o corpo físico, muitas vezes em encarnações, não é só em uma. E aí realmente, mesmo quando a gente tem a vontade já de não ter mais o vício, o corpo já está habituado, já está com a dependência, né? Aí realmente só com a boa ajuda externa e força de vontade de quem está passando por isso, claro, né? Eduque-me na continência da vontade e atenderei prontamente ao seu comando. Se você me amar sem paixão e me equilibrar sem crueldade, ser-lhe-ei escravo fiel e reconhecido. E quando já não possa ajudar, saberei calar minha voz, retornando ao pó de onde surgi, deixando-o livre como uma andorinha de luz na perene primavera do paraíso. Ou seja, quando eu não tiver cumprido a minha função com você, eu vou deixá-lo, vou deixar você livre, ou seja, eu vou morrer, voltar ao pó e o espírito se liberta. É o processo de desencarne, né? Amigo, enobreça-me, é o corpo de novo falando, né? Falando, isso é uma metáfora, gente, só lembrando. Amigo, enobreça-me para que eu possa salvar. Sou seu corpo, obediente e submisso, necessitado de proteção. Então é interessante, né, gente? Porque isso me levou também ao livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, né? Que fala justamente sobre cuidar do corpo e do espírito, né? E a mensagem, né, que é a instrução dos espíritos, fala sobre o ascetismo, né? Aquela pessoa que mortifica o corpo para engrandecer a alma, e sobre o materialista que rebaixa a alma e só pensa no corpo. Então, o espírito Jorge, né, espírito protetor, ele fala que ambas as situações são exageradamente insanas, né? Sem necessidade, que a gente tem que ter é o equilíbrio, né? Aqui, ó, ele fala assim, aqui dois sistemas se defrontam, dos ascetas que querem abater o corpo e dos materialistas que querem rebaixar a alma. Duas violências que são quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses grandes partidos, formiga numerosa tribos e diferentes, quer dizer, aqueles que não estão nem aí nem para uma coisa nem outra, né, que vai levando. Que sem convicção e sem paixão amam tibiamente e gozam com economia. Onde pôs a sabedoria, né? Então, onde pôs o equilíbrio? Então, cuidar do corpo, gente, não é idolatrá-lo. Por exemplo, a pessoa que exagera com a questão física, porque malhar é bom, fazer exercício é bom, mas só pensa nisso, toma anabolizantes, principalmente, que é uma droga, né? Não está cuidando do corpo, está cuidando da vaidade. Eu já falei isso em outro vídeo, né? A pessoa está cuidando da vaidade, da aparência, não é do corpo, que ele está botando uma aparência externa bonita e se detonando por dentro, detonando a saúde e muitas vezes diminuindo o fluido vital, podendo vir a desencarnar antes do tempo que foi previsto para esse corpo físico, né? Então há uma diferença, gente. Cuidar do corpo dessa forma vaidosa, né, exagerada, não estou dizendo que a gente não tem que ter, não tem que cuidar, não tem que ter uma boa aparência, não, claro, mas eu estou falando do exagero, né, da idolatria pela aparência, né, que é uma coisa que com o tempo vai sumir, né? Quanto tempo uma vida pode durar? 100 anos? Uau! O que é 100 anos diante da eternidade? O mais importante é o espírito. É esse que a gente deve se preocupar acima de tudo, mas sem descuidar do corpo. Procurar cuidar do corpo da melhor maneira possível que esteja ao nosso alcance. Então é isso que é importante, gente. Ok? É isso que eu queria trazer desse capítulo da Elementar Espírita. O segundo, ver se eu faço outro vídeo, né, que também é falando do corpo. Ele chama o corpo de tesouro. Ou seja, ele tem um valor imenso para o crescimento do espírito, né? Mas isso aí, ver se eu falo em outro vídeo, né? Nesse mesmo canal, aqui estamos, né, gente? Então, a todos, obrigado aí, muita paz, recomendo a leitura, recomendo a reflexão e
vamos seguir em frente, né? Que Deus nos abençoe, os bons espíritos nos iluminem.